1 Pedro, capítulo 3. Um bom dia para vocês, e estamos aqui mais um capítulo, e é um capítulo que pode dar um nó na nossa cabeça. Eu vi o tema desse capítulo, como quem é Jesus para nós. A gente vê que Pedro ele continua escrevendo para pessoas que estão no mundo que sofrem, as pessoas estão sofrendo, e agora, na verdade, ele começa a falar sobre algo prático, que é como viver como alguém de Cristo no nosso dia a dia. E aí ele começa falando sobre submissão, uma palavra que, na verdade, hoje machuca muitas pessoas, especialmente as mulheres. A gente deu uma pincelada no capítulo anterior, mas a verdade é que, ao longo do tempo, a gente precisa falar de novo que ela foi muito usada e para justificar abuso. Mas é importante a gente entender o que Pedro realmente está dizendo aqui. Então, quando Pedro fala para as esposas serem submissas aos seus maridos, ele não está dizendo que nós somos inferiores e nem para aceitarmos violência, para perdermos a nossa voz e nem mesmo para suportar abuso, seja emocional ou físico. A verdade é que Jesus nunca ensinou sobre isso para aceitarmos esse tipo de coisa, mas biblicamente tem mais a ver com uma postura do nosso coração, tem a ver com humildade, com respeito, com ordem, com sabedoria e disposição para honrar a Deus dentro do relacionamento. Então Pedro ele está falando especialmente para as mulheres casadas com homens que talvez nem fossem cristãos ainda, e ele aqui está ensinando que o testemunho de uma vida transformada pode tocar mais profundamente do que apenas as palavras, mas é algo assim que você percebe que não é nem não para um e nem não para outro, é algo que deve caminhar junto. E então ele diz que de repente algumas pessoas podem ser alcançadas até mesmo sem palavras. E obviamente isso não significa esconder Jesus ou nunca falar sobre a nossa fé, mas significa que uma vida transformada também prega, porque o nosso caráter fala, a pureza do nosso coração fala e integridade fala também. E existe um tipo de testemunho que as pessoas enxergam antes mesmo de ouvirem a nossa mensagem. Então Pedro ele fala sobre um espírito gentil e quieto, tranquilo. Isso também já foi mal interpretado, porque Paulo ele não está falando de uma mulher sem personalidade ou sem opinião, porque Jesus era gentil e manso, então é sobre isso. Ao mesmo tempo, Jesus era também muito forte, é forte. Então esse espírito gentil e tranquilo é alguém que encontrou segurança em Deus. Uma mulher que não vive dominada por um problema interior ou pela necessidade constante de provar valor, ou pela ansiedade de querer controlar todas as coisas. Mas existe algo bem mais profundo no coração, né, de alguém que aprendeu a descansar em Deus. Então Pedro fala com as mulheres e aí ele fala diretamente aos maridos para honrarem as suas esposas, para viver com entendimento, reconhecer que elas também são herdeiras da graça de Deus. E isso era, na verdade, extremamente forte naquela época, porque muitas mulheres eram tratadas como inferiores. Mas Pedro diz que elas também pertencem a Deus, que nós também recebemos graça e somos herdeiras da vida eterna. E Pedro coloca até uma responsabilidade espiritual sobre os homens. Ele praticamente mostra que um homem não pode dizer que ama a Deus enquanto trata mal a sua esposa. Isso realmente assim é muito forte e muito sério. Então o evangelho de maneira nenhuma diminui as mulheres. O evangelho aqui, e como Deus é maravilhoso, ele devolve a dignidade. E aí depois disso, Pedro amplia a conversa e fala então, finalmente para todos vocês. Então agora não é só mais para os casados, é para todos. Para que a gente tenha unidade, ele dá recomendação sobre amor, bondade. E aí ele fala algo extremamente difícil, para não pagarmos o mal com o mal. Isso é difícil porque a gente sabe que a reação natural do ser humano, principalmente quando estamos feridas no sentido de mulher, mas é para homem e mulher, para todo ser humano, é devolver, né? Devolver orgulho, agressividade, ou seja, como o mundo mesmo fala, devolver na mesma moeda. Mas Pedro, o que ele faz? Aponta novamente para Jesus, porque Jesus ele sofreu injustamente, sem deixar o mal transformar o seu coração, e isso confronta muito os dias de hoje, porque na verdade o mundo nos ensina para revidar, né, pra gente provar que a gente tá certo, pra gente não levar desaforo pra casa, mas Jesus, ele ensina, não permita que o mal roube a sua identidade. E então Pedro fala algo muito interessante, que quem ama a vida e quer ver dias felizes, deve guardar a sua língua do mal. Isso é muito profundo, porque Pedro, ele conecta viver uma vida saudável com a maneira de falar, a maneira de tratar as pessoas e até mesmo a nossa maneira de reagir. Porque muitas vezes nós queremos paz, mas a gente fica alimentando fofoca, ironia, orgulho, ressentimento e algumas raizinhas assim de amargura. Mas Pedro, ele dá uma recomendação para nos afastarmos do mal, para fazermos o bem e buscar a paz. E buscar a paz não significa evitar conflito a qualquer custo. Não significa viver alimentando uma guerra dentro do nosso coração.
o que ele está dizendo aqui é pra gente, na verdade, buscar a Jesus no centro, buscar a Jesus no sentido que ele seja o centro das nossas vidas e em todas as áreas. E aí, então, depois Pedro também diz para estarmos sempre preparados para responder qualquer pessoa que pedir, ou uma razão, né, que fala na minha Bíblia, ou para explicar sobre a esperança que há em nós. E isso traz uma pergunta muito, muito séria. Muito séria. Porque se Jesus é a minha esperança, por que eu não estou pronta para falar sobre ele? Talvez porque às vezes Jesus ainda não seja realmente o centro das nossas vidas. Porque quando algo ocupa o centro da nossa vida, naturalmente nós falamos sobre isso. Pense por alguns segundos sobre isso, algo que você gosta muito, quando você foi... não sei, você estudou alguma coisa, foi num show, foi num evento, geralmente aquilo te contagia e você quer falar sobre aquilo, você quer compartilhar aquilo com as pessoas, você quer que as pessoas passem por aquela experiência. E muitas vezes nós não fazemos isso com Jesus. Porque se ele é o centro das nossas vidas, ele é algo constante, constantemente, nós deveríamos falar de Jesus para as pessoas. Só que é fácil a gente falar de Jesus para aqueles que conhecem a Cristo. Que é exatamente isso que a gente está falando aqui. Estamos aqui conversando com pessoas que conhecem já Jesus. E isso me confrontou muito. Muito, muito, muito. Mas é importante sermos confrontadas pela palavra. E nós sabemos que muitas vezes nós falamos o que a gente fez, o que a gente ama, mas a gente também conversa sobre o que a gente pensa, ou seja, sobre coisas que realmente ocupam o nosso coração. E aqui Pedro está mostrando que a esperança cristã não deveria ser escondida. A esperança que nós temos é algo vivo. A esperança de que Jesus salva, de que ele transforma, de que ele permanece, de que ele é suficiente e principalmente de que Jesus venceu a morte. E então vem talvez uma das perguntas mais profundas desse capítulo. Quem é Jesus para mim? Será que ele é só um detalhe? Será que ele é só uma tradição? Será que ele é só um apoio emocional? Ou será que ele realmente é o nosso Senhor? Porque quem ele é para mim e para você vai determinar aonde nós passaremos a eternidade. Então não é sobre ter Jesus, sobre ouvir falar de Jesus, ou até conhecer um pouquinho de Jesus. É sobre aonde ele está nas nossas vidas. Será que ele está no centro ou ele está apenas ao redor? Porque muitas pessoas querem Jesus como um salvador, mas não como centro. Muitas pessoas querem conforto, mas não querem se render. Muitas pessoas querem esperança, mas não querem ser transformadas. Muitas pessoas querem ir para o céu, mas não querem viver uma vida de santidade. E o evangelho nunca foi apenas sobre adicionar Jesus na sua vida como um acessório. Ter Jesus nas nossas vidas é entregar a nossa vida completamente a ele. E perto do final do capítulo, Pedro vai falar sobre o batismo. E isso deixa claro que, na verdade, não é água que salva alguém. O batismo é uma expressão pública da nossa fé e uma identificação com Cristo. É como a gente dizer, a minha vida velha ficou para trás e agora eu pertenço a Jesus. Mas o que realmente salva é Jesus e a nossa fé na morte e na ressurreição dele. Então a água, na verdade, não pode nos salvar. Quem salva é Cristo ressuscitado. E Pedro então termina o capítulo apontando novamente para Jesus. Que o que Cristo sofreu, morreu, ressuscitou e venceu. E o mundo parecia ter derrotado Jesus, mas na verdade Jesus estava vencendo através da cruz. E talvez Pedro queira que aqueles cristãos, e eu e você também, entenda algo muito importante. Que quando Cristo está no centro, não é o sofrimento, nem a rejeição, nem o mundo que vai conseguir roubar a nossa esperança. Porque a nossa esperança não está nas circunstâncias, está em uma pessoa viva. E o nome dessa pessoa é Jesus. Deus te abençoe. Pedro ele começa a falar sobre adornos e beleza. E essa parte também precisa ser entendida com muito equilíbrio. Porque quando ele diz que a beleza da mulher não deve estar apenas nos cabelos trançados, ou nas joias de ouro, ou nas roupas finas, ele não está dizendo que as mulheres não podem se arrumar, não podem usar acessórios ou cuidar da aparência. O foco de Pedro não é proibir a beleza exterior. O ponto dele é prioridade. Porque o mundo sempre colocou muito peso na aparência externa. E hoje, isso talvez seja ainda mais forte. Tem muita pressão e é uma pressão constante para que as mulheres se pareçam perfeitas e bonitas o suficiente. Muitas vezes até desejada e validada o suficiente. Mas Pedro, ele direciona o coração para algo mais profundo, a beleza interior. E ele fala sobre uma beleza que não perece, sobre um espírito gentil e tranquilo. Uma beleza que o tempo não pode destruir. Uma beleza que não depende de trends, da juventude ou até mesmo da aprovação de pessoas. Que é a beleza de alguém que anda com Deus e que tem paz no coração, sabedoria, pureza, segurança em quem é diante do Senhor. E Pedro, ele não está diminuindo a aparência externa, ele está mostrando que essa aparência simplesmente não pode ser o centro da identidade de uma mulher, porque a aparência envelhece, tendências passam, mas o caráter transformado em Deus permanece. Deus abençoe.